Amado Batista, um dos nomes mais marcantes da música brasileira, estava prestes a viver o show mais inesperado da sua carreira. Era noite de São João em Caruaru, Pernambuco, a capital do forró, onde a cultura pulsa forte no peito do povo. O palco principal tremia com os gritos da multidão. Milhares aguardavam ansiosamente a entrada do cantor, que há décadas embala corações pelo Brasil inteiro. Mas naquela noite, no coração da maior festa junina do país, um acontecimento inusitado transformaria um momento de violência em um gesto de empatia que emocionaria o Brasil inteiro. E tudo começou com um copo. Sim, um simples copo jogado do meio da plateia. Era para ser mais uma apresentação memorável de Amado Batista, que já havia cantado em tantos palcos, em tantas cidades, diante de multidões e histórias. Mas Caruaru guardava algo diferente. Quando ele subiu ao palco, o público explodiu em aplausos. Sorrisos, celulares no alto, a voz inconfundível de Amado começava a preencher a noite. E então, o imprevisível, um copo com bebida foi lançado da multidão e atingiu em cheio o rosto do cantor. O impacto paralisou o momento. O som parou. A festa congelou. As câmeras gravaram. Os celulares transmitiram ao vivo. O vídeo viralizou em minutos. Mas o que ninguém esperava, nem quem lançou o copo, era a reação que viria a seguir. Amado Batista ficou em silêncio por alguns segundos. Pegou um lenço do bolso, limpou o rosto com calma e, olhando para o público, disse apenas: "O amor de vocês é maior do que qualquer agressão. Eu estou aqui por vocês." Nada mais. Apenas isso. Mas essas palavras mudaram tudo. O show continuou, com ainda mais emoção. O público, comovido, cantou com lágrimas nos olhos. Foi como se a multidão tivesse entendido, de uma vez por todas, o que significa dignidade. O vídeo da reação de Amado Batista se espalhou como fogo em palha seca. E naquele mesmo instante, nos bastidores, alguém estava prestes a mudar o rumo dessa história. Clara, 22 anos, filha de um dos seguranças do evento, observava tudo com o coração apertado. Aquela cena a tocou de forma profunda. Ela conhecia o poder da música de Amado. Sabia o que aquelas letras haviam feito por sua família. Durante anos, seu pai lutou contra o alcoolismo. Foram noites difíceis, brigas, lágrimas. Mas foi ouvindo Amado Batista, suas canções sobre saudade, recomeço e fé, que ele começou a reencontrar o próprio caminho. Naquela mesma noite, Clara fez algo simples. Escreveu uma carta. Com a letra trêmula e palavras sinceras, ela agradeceu. Não por fama, não por atenção, mas por tudo que Amado representava, pela força que ele semeou sem nem saber, pela presença que ele teve em momentos que ele jamais imaginaria. O que ela não sabia é que aquela carta, escrita com o coração, atravessaria o camarim, chegaria às mãos do cantor e o tocaria profundamente. O gesto de Clara daria início a uma nova história. Um ciclo de transformação que ultrapassaria os limites de um show, de uma cidade, de uma noite. Antes de continuarmos, aproveita e se inscreve aqui no canal. E conta pra gente nos comentários, de onde você está acompanhando essa história. A sua participação é importante demais. Histórias como essa merecem ser espalhadas. Elas nos lembram que ainda existe luz nos pequenos gestos. E que ouvir pode ser tão poderoso quanto cantar. Agora se prepare. Porque o que começou com um copo, terminou com um abraço. E com a criação de um legado que vai inspirar muita gente, por muito tempo. Nos bastidores do São João de Caruaru, enquanto técnicos ajustavam os últimos detalhes de som e luz, Amado Batista permanecia sereno. Aos 74 anos, com mais de 4 décadas de estrada, ele não precisava provar mais nada a ninguém. Mas ainda assim, antes de cada apresentação, fechava os olhos por alguns segundos, respirava fundo e agradecia. Não pelo sucesso, mas pelo dom de continuar sendo ponte entre corações. Pela chance de cantar para o povo que nunca o esqueceu. Naquela noite, ele usava uma camisa azul clara, calça preta e botas discretas. O sorriso no rosto denunciava sua empolgação. Era a primeira vez que se apresentava no São João de Caruaru, um dos maiores e mais tradicionais do país. E embora tivesse cantado em centenas de palcos, havia algo diferente ali. A energia, o calor humano, o respeito do povo nordestino. Caruaru parecia pulsar no mesmo compasso de suas canções. Amado Batista caminhava pelo camarim com naturalidade. Conversava com os músicos, agradecia aos técnicos, fazia piadas com os seguranças. Nada de estrelismo. Nada de exigências extravagantes.
Era só mais um homem grato pela vida. Enquanto ajeitava o microfone e afinava a voz com seu violão, ele lembrava do pai agricultor, da infância simples em Goiás, do começo difícil tocando em barzinhos, das vezes em que dormiu no chão de estações rodoviárias. Tudo isso passava pela mente como um filme silencioso, antes do som da multidão começar a invadir os bastidores como uma onda viva. Do lado de fora, mais de 30.000 pessoas já o aguardavam. Barracas de milho, pamonha, fogueiras e bandeirinhas criavam um cenário perfeito. Mas, para Amado, o verdadeiro palco não era de madeira. Era o coração de cada pessoa presente. E é por isso que ele continuava. Não pelo dinheiro, não pela fama, mas porque sabia que ali, no meio da multidão, havia alguém precisando ouvir uma palavra que só a música poderia oferecer. Com a equipe pronta, Amado olhou mais uma vez para o espelho. Encarou o próprio reflexo como quem conversa com um velho amigo. Vamos lá, meu velho. Hoje é dia de cantar com o coração, disse em voz baixa, sorrindo. Enquanto a vinheta anunciava seu nome e a multidão explodia em aplausos, o cantor se aproximava da escada do palco. Os olhos brilhavam. O coração acelerava, como se fosse a primeira vez. Para Amado, cada show era único. Cada plateia, uma nova história. E havia uma coisa que ele fazia questão de manter: cantar olhando nos olhos das pessoas. Reconhecendo rostos anônimos, acenando para crianças no colo dos pais, cumprimentando com gestos suaves quem estivesse nas primeiras fileiras. Essa conexão era seu combustível. Era ali que a mágica acontecia. Mesmo depois de tantos anos, Amado Batista se mantinha fiel a quem sempre foi, um homem simples, que canta o que sente, que ouve mais do que fala, que transforma dor em melodia, que emociona sem gritar, que ama seu público como se fosse parte da própria família. E talvez por isso o impacto do que viria a seguir fosse tão grande. Porque quando algo atinge alguém assim, alguém movido pela gratidão, pela fé, pelo amor ao próximo, a dor se espalha. Mas a resposta que virá, como veremos, será ainda maior que a ofensa. Naquela noite, Amado não imaginava que enfrentaria um teste de dignidade diante de todo o Brasil. Mas também não sabia que, no meio da multidão, havia uma jovem pronta para mudar o rumo da sua história. Uma história que estava prestes a deixar de ser apenas sobre música e passar a ser sobre transformação. O palco tremia. A multidão de mais de 30.000 pessoas em Caruaru dançava, cantava, vibrava. Era impossível não se contagiar com aquela energia nordestina que parecia subir do chão e tomar o céu estrelado do São João. Amado Batista estava em seu momento. Voz firme, presença cativante, sorriso sincero no rosto. A plateia respondia a cada acorde, a cada verso. As músicas falavam de amor, de dor, de recomeço. E todos ali pareciam ter uma história ligada a alguma canção dele. Mas então, o que era celebração virou silêncio. Sem aviso, um objeto cortou o ar. Um copo de plástico com bebida foi lançado do meio da plateia. Ninguém viu de onde partiu, ninguém entendeu o motivo. Em segundos, o copo atingiu em cheio o rosto de Amado Batista. O impacto foi seco. A música parou. O palco congelou. A multidão, antes pulsante, ficou em silêncio absoluto. Amado levou a mão ao rosto, surpreso. Parte da bebida escorreu pela lateral do queixo. O olhar dele buscou a multidão, não em busca de vingança, mas de compreensão. Seus músicos se entreolharam, sem saber se deviam continuar. A produção se aproximou pela lateral do palco, esperando alguma reação. E o país, que acompanhava tudo ao vivo pelas redes sociais, prendeu a respiração. O vídeo já começava a se espalhar. Amado Batista é agredido em pleno show. Os comentários pipocavam, as pessoas especulavam, julgavam, condenavam. Mas o que aconteceu depois, ninguém esperava. Sem levantar a voz, sem alterar o semblante, Amado Batista tirou um lenço do bolso e limpou o rosto. A plateia ainda estava muda, como se esperasse uma explosão. Mas não foi isso que veio. Com o microfone em mãos, ele respirou fundo, olhando para a multidão, disse: "O amor de vocês é maior do que qualquer ofensa. Eu não vim aqui para me zangar. Eu vim aqui para cantar com vocês." O silêncio foi rompido por uma onda de aplausos. Primeiro tímidos, depois intensos. Pessoas chorando, se abraçando. A emoção tomou conta do lugar. Era como se, naquele instante, algo maior estivesse acontecendo ali. Uma lição, um gesto de grandeza, um ensinamento silencioso sobre perdão e dignidade. Amado voltou a cantar. A mesma música.
do mesmo ponto onde havia parado. Mas agora, sua voz carregava uma força ainda maior. Era como se cada nota dissesse: eu estou aqui. Nada vai me fazer recuar. A multidão cantou junto como nunca antes. Os celulares registravam cada segundo. Não pela fama, mas pela memória. Pela história que nascia ali diante de todos. Aquilo não era mais um show. Era um manifesto silencioso. Um grito de amor contra o desrespeito. Uma demonstração rara de maturidade num mundo cada vez mais inflamado. Nos bastidores, a equipe chorava. Alguns queriam interromper o show. Outros estavam indignados. Mas Amado fez questão de continuar. Não por orgulho, mas porque sabia que, naquela noite, o Brasil precisava ver aquilo. Precisava entender que a raiva não precisa ser a resposta. Que o respeito se impõe com calma. Que a maior força está em não revidar. E foi exatamente essa reação que mudou tudo. Porque, enquanto milhares compartilhavam o vídeo do copo, outros milhares começaram a compartilhar o gesto de Amado. As palavras dele. O olhar calmo. A atitude de quem, mesmo ferido, escolhe o amor. E foi nesse cenário de emoção e superação que uma jovem chamada Clara, nos bastidores, enxergou algo muito além do que os olhos podiam ver. Ela percebeu que aquele momento não era apenas sobre um cantor atingido. Era sobre uma geração que precisava aprender a escutar. E foi com essa certeza que ela começou a escrever uma carta. Mas essa parte da história ainda está por vir. Amado Batista permaneceu em pé no centro do palco como uma rocha serena em meio à tempestade. A marca da bebida ainda escorria lentamente por sua pele, mas seus olhos estavam firmes. Não havia ódio. Não havia revolta. Havia humanidade. Ele levou o microfone à boca, não com fúria, mas com firmeza. O amor de vocês é maior do que qualquer agressão. Eu não saí da minha casa para brigar, saí para cantar. E ninguém vai tirar isso de mim, disse, com a voz embargada, porém segura. A multidão, antes em silêncio, explodiu em aplausos e gritos emocionados. Era como se cada pessoa presente tivesse levado aquele copo junto com o Amado. E agora, todos queriam aplaudir a sua resposta. A câmera do telão focou em seu rosto, calmo, digno, com um sorriso discreto, de quem sabe que está fazendo o certo. Naquele instante, o que estava em jogo já não era apenas o andamento de um show, era o exemplo que ele deixaria. Era o peso de suas palavras, mais ainda, de sua postura. O som da sanfona voltou devagar, quase como um sussurro. O violão acompanhou. Amado limpou o rosto com o lenço branco, o mesmo que já usará em tantos palcos, e então começou a cantar a próxima música. Não anunciou, não explicou. Apenas deixou a letra fluir. A escolha não foi aleatória. Era Meu Ex-Amor. Uma das mais conhecidas. Uma canção de mágoa, sim, mas também de aceitação, de saudade, de maturidade. A multidão, embargada, cantava em uníssono. Casais se abraçavam. Crianças nos ombros dos pais dançavam. Homens com lágrimas nos olhos seguravam chapéus sobre o peito. E em meio àquele mar de gente, um sentimento coletivo se espalhava: respeito. Não apenas pelo artista no palco, mas pela força invisível que ele carregava. Nas redes sociais, os vídeos começaram a mudar de tom. De cantor agredido em Caruaru passaram a ser a resposta emocionante de Amado Batista. Influenciadores compartilhavam. Jornalistas elogiavam. Até artistas de outras gerações comentavam. Era como se o país inteiro estivesse sendo lembrado, em tempo real, de que a grandeza não está na voz alta, mas na atitude nobre. Nos bastidores, a equipe técnica se entreolhava em silêncio. Alguns choravam discretamente. Um dos seguranças, com o rádio na mão, dizia para os colegas: esse homem é de outro tempo, de outro tipo de fibra. E talvez fosse mesmo, porque em um tempo onde reações impulsivas e gritos são a regra, Amado Batista escolheu o caminho mais difícil, o do controle, o da empatia, o da firmeza sem violência. Mais tarde, em sua van, ao lado dos músicos, Amado diria apenas: eu pensei na minha mãe. Se ela tivesse me vendo ali, o que ela esperaria de mim? Com certeza não era raiva. Era respeito. Era resposta com alma. E foi o que eu tentei fazer. E foi exatamente isso que fez. Ele respondeu com alma. Transformou o que poderia ser um escândalo em um momento de grandeza. Um gesto que não seria esquecido. Um exemplo que ecoaria além dos palcos. A apresentação continuou com ainda mais emoção. E se alguém ainda tinha dúvidas do caráter daquele homem,
Bastou observar a multidão cantando com os olhos marejados, mãos ao alto, agradecendo não apenas pelas músicas, mas pelo que ele havia acabado de ensinar. Sem gritar, sem punhos erguidos, apenas sendo quem sempre foi, Amado. Um nome que, naquela noite, passou a significar mais que um artista. Passou a ser sinônimo de dignidade. E, sem que ele soubesse, aquela postura silenciosa acabaria despertando outra voz. A de uma jovem que escreveria uma carta simples, mas carregada de verdade. E que, sem imaginar, daria início ao capítulo mais bonito dessa história. Enquanto o show seguia em clima de comoção e respeito, nos bastidores do São João de Caruaru, uma jovem observava tudo com os olhos marejados e o coração acelerado. O nome dela era Clara. Tinha 22 anos, usava um vestido simples de algodão e carregava no rosto a timidez de quem nunca se imaginou perto de um ídolo. Mas naquele instante, ela sabia, precisava fazer algo. Clara era filha de um dos seguranças do evento. Estava ali acompanhando o pai, como fazia todos os anos, ajudando nos intervalos, servindo café nos camarins, anotando recados. Não fazia parte da produção, mas todos a conheciam pela gentileza e educação. O que ninguém sabia, nem mesmo seu pai, era o que Amado Batista representava para ela e sua família. Durante a adolescência de Clara, a casa em que vivia com os pais foi palco de muitas dores. O pai, antes alegre e trabalhador, havia mergulhado no alcoolismo após perder o emprego. As noites se tornaram longas, tensas, silenciosas. O dinheiro mal dava para o básico, e a alegria parecia ter abandonado o lar. Clara cresceu em meio à preocupação constante da mãe, ao esforço para manter os estudos e a vergonha que sentia ao ver o pai cambaleando pelas ruas do bairro. Mas em meio àquela escuridão, algo improvável aconteceu. Foi num domingo à noite, com o rádio velho ligado na cozinha, que a voz de Amado Batista entrou pela casa. A música era Folha Seca. O pai, sentado no sofá, ouviu em silêncio. Depois pediu para aumentar o volume. Não disse nada. Apenas ficou ali, olhando para o nada, como se as palavras da canção tivessem atravessado uma barreira que ninguém conseguia alcançar. No dia seguinte, ele acordou mais cedo. Ligou o rádio novamente. E assim, dia após dia, a música de Amado foi se tornando um ritual. Um bálsamo. Uma espécie de espelho. E, aos poucos, um empurrão. Clara viu seu pai procurar ajuda. Buscar tratamento. Voltar a sorrir. Demorou. Houve recaídas. Mas ele voltou. Voltou a ser o homem de antes. Voltou a ser pai. Por isso, naquela noite em Caruaru, quando Clara viu o copo atingir o rosto de Amado Batista e testemunhou sua reação tão serena, tão humana, algo dentro dela se rompeu. Ela sabia que aquele homem havia ajudado seu pai a voltar a viver. E agora era ela quem queria, de alguma forma, retribuir. Não tinha acesso ao camarim, não tinha contatos na produção, não sabia usar as redes sociais para viralizar nada. Mas tinha algo que aprendeu com a mãe desde pequena. Quando o coração fala, a gente escreve. E foi isso que ela fez. Sentou-se num banco próximo à área técnica, puxou um caderno da bolsa e começou a escrever. A letra trêmula, mas firme. As palavras vinham como se já estivessem prontas. Não era uma carta de fã. Era um testemunho. Clara contava como as canções de Amado haviam feito parte da luta silenciosa de sua família. Como sua música deu forças onde só havia medo. E, por fim, dizia, o Senhor foi voz quando a nossa casa não tinha nenhuma. Obrigada por não ter parado de cantar. Ela assinou apenas Clara e acrescentou o nome do pai. Dobrou a carta com cuidado, segurou contra o peito por alguns segundos e procurou o segurança que conhecia. Pediu, com os olhos cheios de verdade, que ele entregasse pessoalmente a Amado. O homem hesitou, mas aceitou. Ela não esperava resposta. Não queria fama. Queria apenas que ele soubesse. E então, voltou para o fundo do evento, misturando-se à multidão, com o coração leve. Naquele momento, Clara achava que tinha feito apenas um gesto de gratidão. Mas, sem saber, tinha acabado de acender a fagulha que transformaria não só sua vida, mas a de muita gente. A carta chegou às mãos de Amado Batista poucas horas depois do fim do show, quando ele já se preparava para deixar Caruaru. Estava sentado na van, cansado, ainda processando os acontecimentos da noite, quando o segurança se aproximou com um envelope amassado nas mãos. É de uma moça, filha de um dos colegas nossos. Disse que era importante, explicou, colocando o papel sobre o banco ao lado. Amado, sempre receptivo com o público,
pegou o envelope com curiosidade. Não havia nada escrito do lado de fora. Apenas uma dobra cuidadosa e uma leve marca de dedos, como se tivesse sido segurado com carinho por muito tempo. Ele desdobrou com atenção e começou a ler. Silêncio. À medida que as palavras de Clara ganhavam forma diante de seus olhos, o semblante de Amado mudou. Primeiro, o senho se franziu levemente. Depois, os olhos marejaram. Ele releu alguns trechos em voz baixa, absorvendo cada frase como se fosse uma canção escrita para ele. Quando a nossa casa virou silêncio, sua música foi a única voz que continuou ecoando. Meu pai reencontrou a fé ouvindo o Senhor. E eu reencontrei meu pai. A van ficou em silêncio. Os músicos pararam de conversar. Ninguém ousava interromper aquele momento. Amado ficou ali, sentado com a carta no colo, olhando para fora da janela, como se enxergasse a história daquela família entre os postes e fachadas de Caruaru. Essa menina, ela entendeu tudo, murmurou, quase para si mesmo. Na manhã seguinte, a equipe ainda tentava convencê-lo a dar entrevistas sobre o incidente do copo. Mas Amado tinha outra prioridade. Pediu que localizassem Clara. Queria conhecê-la. Não como fã, mas como alguém que tinha tocado sua alma. Com a ajuda do segurança que entregou a carta, descobriram que Clara estaria presente no segundo dia de apresentações, acompanhando o pai novamente. Amado então fez um pedido simples à produção. No segundo show, quero que ela suba no palco comigo. A notícia deixou Clara em choque. Ela não acreditava que sua carta havia sido lida, muito menos que Amado Batista, o homem que preenchia o silêncio da sua casa anos atrás, queria encontrá-la. No camarim, ao lado do pai e da mãe, mal conseguia parar de tremer. Vestiu seu melhor vestido, um azul discreto, o mesmo que usava na noite anterior, amarrou o cabelo e disse à mãe: "Eu só quero agradecer." Só isso. Quando Amado a viu, reconheceu de imediato aquela expressão serena e nervosa ao mesmo tempo. Estendeu a mão, sorriu e disse: "Clara, você fez mais por mim do que imagina." Sua carta foi o que deu sentido àquela noite. Ela sorriu, tímida, e respondeu: "O Senhor já fez muito por mim e pela minha família, sem saber." Minutos depois, diante da multidão que novamente lotava o pátio do forró, Amado Batista pegou o microfone entre duas músicas e pediu silêncio. A plateia, atenta, obedeceu. "Ontem, muitos de vocês viram o que aconteceu aqui. Mas hoje, quero que conheçam algo muito mais importante. Quero apresentar uma jovem que me ensinou o verdadeiro poder da música. O nome dela é Clara." Os refletores se voltaram para ela. Clara subiu ao palco com passos tímidos, o coração disparado, as mãos trêmulas. Amado segurou sua mão e, com a outra, ergueu a carta para o público ver. "Essa moça escreveu algo que me tocou profundamente. Ela me lembrou porque eu nunca desisti de cantar." Aplausos. Gritos. Gente chorando. A emoção se espalhou como fogo em palha seca. Clara, sem microfone, apenas acenou. E naquele momento, mesmo sem dizer uma palavra, ela falou ao coração de milhares. Aquele palco que havia sido cenário de dor, agora era palco de cura. E aquela jovem anônima, com sua carta de gratidão, se tornava símbolo de algo maior, a força de uma voz que decidiu agradecer. E a história ainda não havia terminado. O show terminou sob uma comoção que Caruaru jamais esqueceria. Mas o que ninguém imaginava era que aquela carta, escrita com tinta simples e coração verdadeiro, não seria o fim da história, e sim o começo de uma revolução silenciosa. Dias depois do show, o vídeo de Clara no palco ao lado de Amado Batista já havia alcançado milhões de visualizações. A cena era compartilhada com legendas como o poder da gratidão, quando a música cura e a funk emocionou o Brasil. Pessoas de diferentes estados começaram a enviar mensagens contando como a música de Amado também havia marcado suas vidas. Era como se, de repente, o país inteiro se reconhecesse naquela carta. E foi então que Amado Batista teve uma ideia. Durante uma reunião com sua equipe, falou com os olhos acesos. "A história da Clara me fez pensar. Quantas Claras existem por aí, com histórias engasgadas, precisando apenas de alguém que as escute. Tá na hora de fazer mais do que cantar. Tá na hora de ouvir." E assim nasceu o projeto Ouvir é Cantar com o Coração, uma iniciativa social criada por Amado em parceria com artistas locais, professores, psicólogos e produtores culturais de Pernambuco. O projeto começou como um pequeno encontro comunitário em Caruaru, em uma quadra modesta do bairro São Francisco, com poucos microfones e muitos sonhos.
mas rapidamente se transformou em algo muito maior. No primeiro evento, Clara foi convidada a falar. Sentada em uma roda com dezenas de jovens, ela contou sua história, sem ensaio, sem pretensão. Falou da dor, da vergonha, da superação do pai. Falou da carta. E, principalmente, falou sobre a importância de ter alguém que a ouvisse. Seus olhos brilhavam. Suas mãos tremiam. Mas sua voz era firme. A gente acha que só é ouvido quando grita. Mas às vezes, é numa carta que a gente encontra a coragem de ser inteiro, disse ela, enquanto a roda se emocionava. Amado assistia tudo de longe, emocionado. Não quis interromper. Não quis subir ao palco. Apenas ficou ali, sorrindo, observando. Clara não era mais uma fã. Era agora uma líder. Uma semente. Depois daquele dia, o projeto se espalhou por outras cidades de Pernambuco. Oficinas de escuta empática, rodas de conversa, aulas de composição e expressão. Jovens de todas as idades começaram a contar suas histórias, muitas vezes pela primeira vez. E Amado, bem, ele continuou cantando. Mas agora, entre uma música e outra, fazia questão de parar, pegar o microfone e dizer: escutar alguém pode ser o show mais bonito da sua vida. E claro, Clara passou a acompanhá-lo em alguns desses encontros. Às vezes falava, às vezes apenas observava. Mas onde ela estava, algo mudava. Uma calma se espalhava. Uma coragem nascia. Hoje, Clara segue morando em Caruaru, estudando pedagogia e atuando como voluntária no projeto. Ela não quis fama, não quis holofotes. Quis continuar sendo o que sempre foi, alguém que acredita que palavras simples podem transformar destinos. E Amado? Ele costuma brincar nos bastidores. Me jogaram um copo. Ganhei uma carta. E no fim, recebi um presente que nem sabia que merecia. E se você acha que essa história já é linda o suficiente, espera só até descobrir o nome da fundação que nasceu disso tudo, Cartas do Coração. Uma homenagem àquela folha de caderno dobrada que, sem querer, virou ponte entre o palco e o povo. Agora me conta, de onde você está assistindo essa história? Escreve aí nos comentários. E se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa lembrar que gentileza ainda faz barulho, e que às vezes, ouvir é o maior ato de amor que existe. Porque no fundo, a vida é isso, um palco, um silêncio, e alguém disposto a escutar.